Eu já vivi tempo suficiente para saber que nem tudo que parece oportunidade é, de fato, uma chance de recomeçar. Hoje, com 78 anos, posso dizer que carrego dentro de mim cicatrizes que o tempo nunca apagou, mas também uma força que ninguém jamais conseguiu tirar de mim. Não foi fácil, nem um pouco, e é por isso que resolvi contar a minha história. Porque talvez, do outro lado da tela, tenha alguém vivendo um silêncio parecido com o que eu vivi. E se eu conseguir acender uma centelha de esperança em você, já valeu a pena reabrir feridas antigas. Meu nome é Joana. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, numa vila de chão batido, onde a vida era marcada pelo relógio do gado e pela poeira da seca. Fui criada por minha avó materna, porque minha mãe me deixou ainda bebê, fugiu com um homem para o norte do país e nunca mais voltou. Cresci ouvindo que eu era o retrato da irresponsabilidade dela. E talvez fosse mesmo, porque desde cedo eu sonhava com o que ninguém via, uma vida fora dali, uma liberdade que só existia nas novelas que a vizinha assistia. A única coisa que eu sabia era que não queria morrer naquele lugar esquecido por Deus. Quando fiz 18 anos, um vento de mudança soprou na minha porta. Era uma moça da cidade, chamada Mirella. Filha de um antigo amigo da minha avó, ela apareceu dizendo que conhecia um salão de beleza que estava contratando ajudantes em Porto Alegre. Disse que eu podia ficar hospedada com ela nos primeiros meses até me firmar. Era a chance que eu sempre sonhei. Arrumei minha trouxinha de roupas, me despedi da avó com os olhos marejados e embarquei no ônibus com a alma cheia de esperança. Mal sabia eu que, ao cruzar os limites daquela cidade, eu estava entrando num pesadelo que duraria anos. A viagem até a capital foi longa, mas cheia de pensamentos bons. Mirella falava animada sobre a vida na cidade, sobre como eu ia aprender a me maquiar, a atender clientes ricos, a conhecer gente importante. Tudo parecia mágico. Quando descemos do ônibus, ela pediu que eu esperasse enquanto chamava um carro. Um homem de olhar gelado e terno escuro apareceu minutos depois. Disse que era amigo dela. Me apressaram a entrar no carro, e embora algo dentro de mim gritasse que havia algo errado, eu fui. Fui porque queria acreditar. Porque queria tanto sair de onde estava, que ignorei os sinais que hoje, com a sabedoria dos anos, reconheço de longe. A casa era enorme. Uma mansão velha, com grades nas janelas e um portão alto demais para ver o outro lado. Quando entrei, o cheiro de perfume barato se misturava ao de cigarro e mofo. Não vi salão de beleza nenhum. Só mulheres tristes, pintadas demais, com olhos fundos. Mirella trocou o tom doce por um olhar distante e disse apenas: "Você vai ficar bem. Vai se acostumar." Antes que eu pudesse reagir, um homem trancou a porta atrás de mim. O som do cadeado ecoou dentro do meu peito como um alerta final. Eu estava presa. Na primeira noite, me deixaram num quarto escuro, sem janela. Me deram um colchão no chão, uma coberta fina e uma garrafa de água. Nada de celular. Nada de explicação. Só vozes no corredor, risadas sinistras, às vezes gritos abafados. Eu não dormi. Me encolhi num canto e chorei a noite inteira. Pela minha avó, pela ingenuidade que me trouxe até ali e por perceber que a liberdade que eu tanto queria havia se transformado em uma nova prisão, só que muito, muito pior. No dia seguinte, tudo ficou mais claro. Me levaram até uma sala, onde uma mulher me esperava sentada em uma cadeira vermelha, com um copo de uísque na mão. Era a cafetina. Me chamou de peça nova. Disse que ali ninguém fazia o que queria e que se eu tentasse fugir, coisas piores do que o quarto escuro me esperariam. Tentaram me fazer vestir uma roupa curta, pintaram minha boca de vermelho à força. Eu resisti. Chorei, implorei. Levei um tapa tão forte que caí no chão. E ouvi a frase que ecoaria na minha cabeça por muitos anos: "Você só vai sair daqui quando estiver imprestável. E se tentar fugir, vai desaparecer e ninguém vai dar por falta." Foram semanas assim, me recusando a aceitar aquele destino, sendo empurrada, ameaçada, alimentada com restos, até que um dia, uma mulher chamada Letícia,
que parecia viver ali há mais tempo, se aproximou de mim. Com um olhar sereno, mas cansado, disse: quanto mais você resistir, mais eles vão te quebrar. Se quiser sobreviver, aprenda a fingir. Aquilo me doeu, mas me salvou, porque a partir daquele momento eu comecei a traçar um plano. Durante os meses seguintes, fingi ceder. Fiz tudo o que esperavam de mim, por fora. Mas por dentro, eu continuava gritando. Comecei a observar tudo: os horários das rondas, as rotas de entrada e saída, quem era mais vulnerável, quem parecia ter compaixão. E cada dia me aproximava mais de Letícia. Ela virou minha única amiga naquele inferno. Ela também sonhava em fugir, mas já havia tentado 2 vezes, e as marcas nas costas dela provavam que falhar ali custava muito caro. Lembro de uma noite em especial. Chovia forte. Os trovões cobriam os sons da casa, e parte da cerca elétrica caiu com a tempestade. Eu e Letícia nos olhamos, e foi ali que nasceu nosso pacto silencioso. Se surgisse uma brecha, qualquer brecha, nós correríamos. Mesmo que custasse tudo. Mesmo que custasse a vida. Mas essa eu conto depois. Porque o que veio a seguir foi ainda mais cruel. Ainda mais assustador. E também, paradoxalmente, foi onde encontrei minha força mais profunda. Os dias se arrastavam naquela casa como se o tempo estivesse de luto. Não havia relógio, nem janela no quarto onde me colocaram. Só o som dos passos no corredor, das portas rangendo, dos gemidos que vinham dos outros quartos. Era como se a casa respirasse dor. Eu já não sabia se era dia ou noite, e com o tempo, comecei a entender que era assim que eles nos quebravam, tirando de nós até a noção do tempo. Mas havia algo que eles não conseguiram tirar de mim. Algo que nem eu sabia que tinha até então. Uma força muda, que gritava dentro do meu peito, dizendo que eu precisava sobreviver. Nem que fosse só para contar o que aconteceu ali. A cafetina, que todos chamavam de Dona Luísa, era temida como se fosse uma entidade. Usava salto alto até dentro de casa, batom escuro e olhos tão frios que pareciam atravessar a alma. Ela não gritava. Ela sussurrava. E era ainda pior. Quando ela se aproximava de alguma das meninas e falava baixinho no ouvido, era sinal de que algo ruim viria. Às vezes, uma nova dívida era inventada para prender a garota ainda mais. Outras vezes, era uma ameaça disfarçada de conselho. Comigo, ela só se aproximou uma vez. Disse: "Você tem olhos de bicho acuado. Vai ser vendida rápido se não aprender a sorrir." Eu não respondi. Só baixei os olhos e apertei os punhos até as unhas rasgarem a palma da minha mão. Letícia era meu único refúgio. Ela tinha uns 30 e poucos anos, mas parecia mais velha. Os olhos cansados escondiam um passado que ela nunca contava. Mas havia algo nela que me dava um certo conforto. Nas poucas horas de silêncio, quando nenhuma de nós estava trabalhando, ela me ensinava a disfarçar o medo. O segredo é olhar no olho e não chorar. Ela dizia: "Homem se acha dono quando vê lágrima. Não dá esse gosto." Foi com ela que aprendi a suportar os primeiros abusos, a suportar as ordens, a suportar o cheiro, a suportar o toque. Porque sim, eles vinham. E quando vinham, eu ia embora dentro da minha cabeça. Fechava os olhos e imaginava que estava deitada num campo florido, com minha avó me contando histórias do tempo dela. Era minha fuga invisível. Havia também outras meninas. Muitas não falavam. Outras choravam o tempo inteiro. Uma delas, chamada Bruna, era quase uma criança. Devia ter uns 14 anos, no máximo. Disse que foi levada com a promessa de que seria modelo. Quando chegou, rasparam o cabelo dela e a troncaram no porão por dias. Eu a vi uma única vez antes de ela sumir. Depois disseram que ela foi levada. Eu sabia o que isso significava. E naquele dia, alguma coisa dentro de mim morreu. O medo passou a ter gosto. Gosto de ferro, de sangue, de suor. E eu comecei a me perguntar se algum dia sairia viva dali. Mas também houve algo que acendeu uma nova fagulha de esperança. Um dos clientes que frequentava o bordel era diferente.
O nome dele era César. Tinha um jeito calado, parecia desconfortável ali. Me escolheu uma vez, mas não tocou em mim. Só ficou me ouvindo falar. Perguntou de onde eu era, como vim parar ali. Inventei uma história qualquer, mas ele sabia que eu mentia. E antes de sair, disse algo que ficou ecoando. Você não devia estar aqui. Ainda tem luz nos seus olhos. Nunca esqueci disso. Porque naquele lugar, ninguém via luz em ninguém. Talvez, pela primeira vez, alguém tivesse enxergado que eu ainda estava viva por dentro. Com o tempo, comecei a perceber padrões. Sabia que, às quartas-feiras, o segurança que ficava na porta dos fundos se embriagava. Que às sextas, Dona Luísa saía para resolver negócios e só voltava no fim da noite. Sabia que, se fingisse dor ou febre, me deixavam no quarto sozinha. E foi ali que meu plano começou a tomar forma. Eu e Letícia falávamos por bilhetes, rabiscados nas embalagens de sabonete ou no verso das caixas de cigarro. Combinávamos cada detalhe. Íamos esperar uma sexta-feira de movimento fraco. Fingiríamos uma briga. E no meio da confusão, correríamos até o portão lateral, onde a tranca era mais fraca. Era arriscado, mas era a única chance. Antes disso, porém, algo aconteceu que quase pôs tudo a perder. Uma das meninas, chamada Tainá, ouviu uma parte da nossa conversa. Não sabíamos se podíamos confiar nela. E naquele lugar, qualquer desconfiança podia ser sentença de morte. Letícia ficou nervosa, queria abortar tudo. Mas eu não conseguia mais suportar. Já não sentia meu corpo como antes. Já não lembrava mais da minha voz real. Precisava sair. Precisava me reencontrar, mesmo que o preço fosse alto. Então, na noite marcada, quando a chuva caiu forte sobre o telhado como uma bênção ou um aviso, nos preparamos. Coração aos pulos, pernas trêmulas, mas olhos firmes. Letícia escondia uma faca de cozinha amarrada na cintura. Último recurso, se tudo desse errado. Esperei pelo grito. Esperei pelo sinal. Mas o que aconteceu naquela noite não foi o que esperávamos. Essa parte eu vou te contar na próxima. Porque o que aconteceu depois provou que até mesmo no fundo do poço pode existir um túnel. E que às vezes a liberdade tem gosto de sangue. A chuva caía pesada sobre o telhado velho, como se o céu estivesse chorando pelas dores que aquele lugar escondia. Os trovões vinham fortes, seguidos de relâmpagos que iluminavam as janelas embaçadas por dentro. Era a noite perfeita, exatamente como havíamos planejado. Uma sexta-feira de pouco movimento, segurança bêbado na parte de trás da casa e o portão lateral enferrujado, meio aberto, esperando por nós como uma saída sussurrando promessas de liberdade. Eu e Letícia não nos falamos durante o dia. Nossos olhos faziam todo o trabalho. Um olhar dela bastava para confirmar. Era hoje. Ou nunca mais. Pouco depois das 9 da noite, comecei a encenar a briga. Derrubei uma bandeja de copos no corredor, empurrei Letícia na frente das outras meninas, gritei palavrões que não combinavam com minha voz e disparei em direção à cozinha. A encenação atraiu um dos seguranças que veio rápido, irritado com a confusão. Letícia aproveitou a brecha e fingiu que ia bater em mim com uma garrafa vazia. Nesse momento, o segurança a agarrou com violência e tentou separá-la à força. Foi aí que ela gritou o mais alto que podia. É agora, corre. E eu corri. Corri com tudo que eu tinha. O coração parecia que ia sair pela boca. Meus pés, descalços, batiam contra o chão frio do corredor até alcançarem a parte dos fundos da casa. A porta de metal estava escancarada. Lá fora, um vento gelado me acertou como um tapa na cara. O portão lateral, nosso objetivo, estava a menos de 20 metros. Mas então, algo deu errado. Muito errado. Tainá, a garota que tinha ouvido nossa conversa, apareceu na porta com os olhos arregalados. Ela não gritou, mas não precisou. Atrás dela, um dos outros seguranças percebeu o movimento e saiu correndo em nossa direção. Letícia veio logo atrás de mim, com os pés molhados e a respiração curta. Vai! Vai agora! Ela gritou. E eu fui.
sem olhar para trás. Alcancei o portão, me pendurei nele, empurrei com toda a força que tinha. Ele abriu. O barulho do ferro rangendo se misturou ao som da tempestade. Senti o barro sob os pés. Estava do lado de fora. Era real. Eu estava fora daquela prisão. Mas Letícia não estava. Quando me virei, ela já tinha sido agarrada pelo segurança. A faca que ela escondia caiu no chão e foi chutada para longe. Ela lutava, mordia, gritava, mas ele era mais forte. Outros 2 homens apareceram de dentro da casa, puxando-a pelos braços como um bicho prestes a ser abatido. Me escondi atrás de uma árvore, tremendo de frio e de desespero, sem saber se corria ou se tentava voltar. Letícia me olhou uma última vez antes de sumir pela porta. E nesse olhar, ela me implorou para não fazer nada. Ela sabia que, se eu voltasse, tudo estaria perdido. Eu fiquei. E corri. Corri pela rua escura. Sem saber para onde ir, me escondi embaixo de uma marquise por horas, com o coração disparado e o corpo encharcado. Me sentia partida ao meio, metade livre, metade presa dentro daquelas paredes junto com Letícia. Mas alguma coisa me dizia que, se eu não fizesse nada, aquela mulher que me ensinou a sobreviver ia morrer. E eu não ia conseguir conviver com isso. Ao amanhecer, caminhei até um posto de gasolina. Pedi ajuda, tremendo. O frentista me olhou desconfiado no início, mas depois me levou até uma delegacia. Contei tudo. Cada detalhe. Os nomes, os horários, os clientes, a localização da casa. Eu estava exausta, mas determinada. Os policiais ouviram meu depoimento e me mandaram para um abrigo de mulheres. Fiquei lá por 3 dias, esperando uma resposta. No 4º dia, um dos agentes voltou. Invadimos a casa. Achamos várias mulheres lá dentro. Algumas tentaram fugir. Outras estavam muito debilitadas. Mas conseguimos prender a cafetina. E a Letícia? Perguntei, com a garganta seca. O policial hesitou, olhou para o lado e depois disse: ela está viva. Foi a que mais resistiu. Está machucada, mas está em segurança. Eu desabei. Chorei como uma criança. Não por mim, mas por ela. Por todas as outras que ficaram. Por todas as que nunca conseguiram sair. O que veio depois foi lento. Doloroso. Um recomeço que exigiu cada pedaço da minha coragem. Eu e Letícia fomos levadas para centros diferentes. Só nos reencontramos meses depois, numa audiência do processo que ajudamos a abrir contra a quadrilha. Ela estava mais magra, cheia de hematomas, mas viva. Quando me viu, sorriu com os olhos marejados. E naquele instante, sem dizer uma palavra, sabíamos, tínhamos vencido. Mas a vitória não apagava o passado. Durante anos, tive pesadelos com aquela casa. Com os corredores, os olhos frios da cafetina, os gritos abafados. Tive medo de me relacionar com qualquer homem. Medo de toque, medo de cheiro, medo de confiar. Mas, aos poucos, fui encontrando caminhos para me curar. Participei de grupos de apoio, conheci mulheres incríveis. Comecei a trabalhar com bordado, minha forma de acalmar as mãos que um dia foram forçadas a se calar. E hoje, quando olho para trás, vejo que aquela fuga foi mais do que uma saída física. Foi o momento em que eu renasci. Não só por mim, mas por todas que ficaram. Por Bruna, por Tainá, por Letícia, por todas as que o mundo tentou apagar, mas que, de alguma forma, sobreviveram dentro de mim. A vida fora daquele lugar não foi um conto de fadas. Ninguém me esperava com flores na porta. Ninguém me ofereceu um abraço, dizendo agora vai dar tudo certo. Porque, na verdade, quando a gente sobrevive a um trauma profundo, o mundo não muda com a nossa fuga. Ele continua do mesmo jeito, duro, desconfiado, às vezes cruel. A diferença é que a gente muda por dentro. A gente volta com uma casca nova, mais dura, mais desconfiada, mas também com uma chama que nunca mais apaga. E foi com essa chama que eu reconstruí minha vida. Tijolo por tijolo, cicatriz por cicatriz. Fui encaminhada para um abrigo em Florianópolis, bem longe da cidade onde tudo aconteceu.
A ideia era me proteger, já que o caso ganhou repercussão e existia a chance de retaliação por parte dos envolvidos. Ali, ganhei um novo nome para me proteger, um nome simbólico, que me deram por acaso, mas que eu passei a carregar como identidade. Clara. Clara, como a luz que eu tanto procurei dentro da escuridão. Nos primeiros meses, minha maior luta não era física. Era emocional. Eu não conseguia olhar nos olhos de ninguém. Dormia com os punhos cerrados. Tinha medo do som da chave na porta. Tudo me assustava. Até risadas. Até música. Até cheiro de perfume doce. Mas nesse mesmo abrigo, conheci mulheres que também carregavam batalhas invisíveis. Cada uma com uma história mais difícil que a outra. E ali, entre lágrimas compartilhadas, comecei a entender que eu não estava sozinha. Uma assistente social chamada Dona Cida foi essencial no meu processo. Ela tinha um jeito firme, mas amoroso. Certa vez, me olhou nos olhos e disse: Clara, você não é o que te fizeram. Você é o que você constrói a partir disso. Aquela frase me perseguiu por dias, porque eu ainda não sabia o que queria construir. Só sabia o que queria esquecer. Com o tempo, comecei a ajudar na lavanderia do abrigo. Depois, me ofereceram um curso gratuito de costura. Parecia pouco, mas para mim era tudo. Me entreguei, de corpo e alma, àquelas aulas. Pela primeira vez, minhas mãos serviam para criar e não para resistir. Fui desenvolvendo técnica, delicadeza e, principalmente, paciência. Comecei a bordar à mão, depois aprendi a mexer na máquina de costura. Descobri que, ao costurar, eu silenciava os gritos do passado. Era como se cada ponto fechado fosse uma ferida que deixava de sangrar. 6 meses depois, consegui meu primeiro emprego formal, auxiliar em uma pequena oficina de costura no centro da cidade. A dona, uma senhora chamada Marilene, me acolheu sem perguntas. Talvez tenha percebido nos meus olhos o que eu evitava contar com a boca. E foi ali que meu coração começou a confiar de novo. Comecei a ganhar meu dinheiro, pagar meu próprio aluguel, comprar minhas próprias roupas. E cada centavo conquistado era uma pedra no alicerce da nova mulher que eu estava me tornando. Letícia também recomeçou. Soube por carta, escrita à mão, enviada por uma das psicólogas que acompanhava nosso caso, que ela havia sido transferida para o norte do país, onde passou a trabalhar com uma ONG que resgatava mulheres em situação de exploração. Aquilo me encheu de orgulho, porque, mesmo machucada, ela não se calou. Ela transformou a dor em ferramenta, em propósito, e eu sabia que, de algum jeito, o que vivemos nos ligaria para sempre. Anos se passaram, e com o tempo, comecei a dar pequenos testemunhos em eventos fechados. Primeiro, em rodas de conversa. Depois, em ONGs e centros de apoio. Eu contava minha história com cautela, com cuidado, mas também com coragem. Porque percebi que minha voz, antes silenciada, agora podia ser ponte. Muitas mulheres se identificavam. Outras choravam. Algumas ficavam em choque. Mas sempre havia uma que dizia: se ela conseguiu, talvez eu também consiga. E era por essa uma que eu falava. Com o dinheiro que fui juntando, montei uma pequena confecção em casa. Comecei a vender peças bordadas à mão, cada uma com uma história por trás. Era mais que costura. Era arte. Era cura. Cada peça levava uma mensagem bordada, uma palavra de esperança. E as encomendas começaram a crescer. Fui crescendo devagar, sem pressa, mas com firmeza. E com esse trabalho, ajudei outras 2 mulheres a saírem do ciclo de dependência emocional e violência. Dei abrigo, dei orientação, dei o que eu não tive no começo. Porque se tem algo que a dor me ensinou, é que a gente só vence quando estende a mão para quem ainda está caindo. Hoje, quase 60 anos depois daquela fuga, eu olho para minha vida com um misto de dor e orgulho. Não tenho família tradicional. Não casei. Não tive filhos. Mas criei laços profundos com pessoas que chegaram até mim pela dor e ficaram pelo amor. Tenho amigas que se tornaram irmãs.
Tenho uma casa simples no interior de Santa Catarina, onde cultivo minhas flores e meus silêncios. E é daqui que eu falo. Com o coração leve, com as mãos tranquilas, com a alma em paz. Mas a vida, minha filha, a vida ainda tinha um último reencontro guardado para mim. Uma volta que eu nunca esperei. E que mudou tudo. Quer saber? Eu conto isso na próxima parte. Porque o passado, às vezes, volta quando menos se espera. E nem sempre da forma que imaginamos. Era uma manhã comum como tantas outras aqui no interior. O cheiro de café fresco invadia minha cozinha. O sol batia de leve na varanda. E eu, sentada na minha cadeira de balanço, bordava mais uma encomenda com a paciência de quem já aprendeu a esperar o tempo cicatrizar tudo. Já não tinha pressa. Já não tinha medo. Achava que nada mais me surpreenderia. Afinal, com quase 80 anos nas costas, o coração da gente se acostuma com o silêncio do mundo. Mas naquele dia, o mundo resolveu fazer barulho outra vez. O carteiro chegou ofegante, coisa rara por aqui. Trazia um envelope grande, com remetente desconhecido. Peguei nas mãos, assim que li o nome, minhas pernas fraquejaram. César. Sim, o mesmo homem que, lá atrás, dentro daquele bordel, foi o único a não me tocar. O único que disse que eu ainda tinha luz nos olhos. Abri a carta com as mãos trêmulas, o coração aos pulos. Dentro, havia apenas uma folha dobrada e uma fotografia. Nela, um homem já idoso, ao lado de uma mulher de cabelos brancos, Letícia. Na carta, César dizia que, depois daquela noite em que estivemos juntos, ou melhor, em que ele apenas me ouviu, algo mudou dentro dele. Disse que não era um santo, que já tinha feito escolhas horríveis na vida, mas que minha história o atravessou como um raio. Que, por minha causa, ele largou tudo, denunciou o esquema por baixo dos panos, em segredo, ajudou a polícia a mapear as rotas de tráfico de mulheres daquela região. Disse que foi ameaçado, que teve que sumir por anos, mas que, em certo momento da vida, reencontrou Letícia, viva, firme, mais forte do que nunca, e passou a acompanhá-la em seu trabalho nas comunidades. Chorei tanto naquela manhã que minha blusa ficou encharcada. Era como se o tempo tivesse feito um longo caminho para me devolver respostas. E, principalmente, para me devolver a Letícia. Porque a carta dizia mais, que eles estariam vindo ao sul do país para uma palestra sobre direitos humanos e que gostariam de me ver. Que não era uma cobrança. Só um convite. Gostaria muito de te dar um abraço, se ainda fizer sentido. E fez. Claro que fez. O reencontro foi num centro cultural pequeno, no centro da cidade vizinha. Quando vi Letícia cruzar aquela porta, com os cabelos mais brancos e o mesmo olhar firme de sempre, algo dentro de mim se aqueceu. Corremos uma para outra como se o tempo não existisse. O abraço durou minutos. Não falamos nada no começo. Só sentimos. Depois, falamos de tudo. Do bordel, da fuga, das dores e também das conquistas. Letícia contou das dezenas de mulheres que ajudou a resgatar. Eu contei da minha pequena confecção e das vidas que toquei com meus bordados. César se manteve em silêncio por boa parte do tempo, com os olhos baixos e o rosto emocionado. No fim, ele me disse apenas: "Você salvou minha alma", sem nem saber. E foi só isso. Mas foi tudo. Depois daquele dia, minha vida seguiu. Continuei costurando, continuei falando em grupos de apoio, continuei vivendo no meu cantinho. Letícia seguiu sua missão também. Mas agora, uma vez por mês, ela me liga. Às vezes para contar uma boa notícia, às vezes só para dizer oi. E toda vez que desligamos, ela termina com a mesma frase: "A gente sobreviveu, Joana. A gente venceu." E sim, nós vencemos. Hoje, com quase 80 anos, posso dizer que sou uma mulher inteira. Ferida, mas inteira. Machucada, mas forte. Silenciada por anos, mas com a voz mais viva do que nunca. Porque a verdade é essa: o mundo pode tentar nos apagar. Pode nos prender, nos calar, nos amordaçar. Mas enquanto houver uma faísca dentro da gente, mesmo que pequena, mesmo que trêmula,
a liberdade ainda é possível. E a volta por cima, também. Se você ficou comigo até aqui, obrigada. Essa não foi uma história fácil de contar, mas foi necessária. Porque talvez você, aí do outro lado, esteja vivendo um tipo diferente de prisão. E se for esse o caso, eu só quero te dizer: fuja, lute, grite, resista. Mas, acima de tudo, nunca desista de si mesma. Porque a mulher que você pode se tornar ainda nem começou a existir. E agora eu te pergunto, se fosse você, naquele bordel, com 18 anos, o que teria feito? Teria tentado fugir? Teria acreditado em alguém como Letícia? Me conta aqui nos comentários. Quero saber o que o seu coração sente depois de ouvir tudo isso. E se essa história te tocou de alguma forma, se inscreve no canal e compartilha com quem precisa ouvir isso. Talvez você seja a luz no fim do túnel de alguém. Obrigada por me ouvir. Com amor e coragem.